Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, ministros e suas congregações aqui e também em diferentes países reunidos para essa atividade de hoje, domingo, de escola bíblica. Ao missionário Miguel Bermúdez Marim, que se encontra em El Salvador, com o pastor Davi Escobar e sua congregação, recebam lá minhas saudações e que Deus os abençoe grandemente e os use grandemente em seu reino neste tempo final. E uma saudação para o reverendo José Benjamin Pérez, em Porto Rico, e a congregação lá. Que Deus os abençoe grandemente. Aprecio muito o respaldo que a congregação de Porto Rico e demais congregações da América Latina estão nos dando na América Latina, Estados Unidos e Europa, a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz e os seus projetos que está realizando. Hoje veremos 2 vídeos sobre o trabalho realizados pela Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz na Organização das Nações Unidas e um informe sobre os avanços da construção da grande carpa catedral em Porto Rico. Socializar, estrechar lazos de cooperación y presentar ampliamente las propuestas ético-legales que surgieron de los encuentros Hijos de la Madre Tierra, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con el Fondo Indígena del FILAC y el Consejo Indígena de Centroamérica SICA organizaron una cena conferencia en las instalaciones de One UN de Nueva York el jueves 26 de abril. Estuvo presente la doctora Marian Wallet Abubaktrain, presidenta del 16º Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la Junta Directiva del FILAC, el Foro Indígena del Abya Yala, el Consejo Indígena de Centroamérica, representantes del Banco Mundial, del Mecanismo de Expertos del Foro Permanente Indígena y líderes indígenas de varios países de América, Europa y Asia. Nosotros tenemos como propósito socializar junto a los pueblos indígenas los resultados de estos encuentros ante los gobiernos, parlamentos nacionales e internacionales, entes educativos, universidades y otros espacios internacionales con el fin que se den los primeros pasos para obtener las peticiones y hacer cumplir las propuestas que ellos mismos dieron para alcanzar la paz y felicidad de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Et quand je parle de son importance également dans les... Y en estos momentos, cuando hablamos de paz, nos referimos también en su gran dimensión, qui se passe actuellement, porque tiene mucho que ver con los recursos que están en las tierras de los pueblos indígenas. des terres autochtones. Los pueblos indígenas nos están diciendo, abran los ojos, abran que por ahí no es el camino y tenemos que volver a crear armonía y estabilidad
con nuestra madre tierra, porque venimos de ella y no estamos separados de ella, por lo menos en nuestro plano físico. Si la tierra no está bien, nosotros no vamos a estar bien. Entenderán ustedes que de un tiempo a esta parte, los pueblos indígenas cada vez más nos venimos organizando, porque entendemos que la organización es la herramienta fundamental para hacer valer nuestros derechos. Fueron expuestos los fundamentos de las propuestas del Convenio Internacional por la Prevención y Sanción del Ecocidio y la Ley contra el Genocidio Cultural o Etnocidio, construidas con las propuestas realizadas por los pueblos indígenas y con la colaboración de expertos en temas de justicia ambiental y derechos humanos. También se presentaron las propuestas de las mujeres indígenas, recolectadas en los 64 encuentros efectuados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en América Latina y Estados Unidos. ¿Cuál es el respaldo para que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz trabaje a nivel internacional por la tipificación del delito de etnocidio? Aquí hay expertos en derecho internacional, en derecho indígena, y sabemos que la ONU ha declarado expresamente en más de un pronunciamiento que la identidad cultural de los pueblos indígenas es un derecho fundamental. Se recopilaron más de 30 propuestas recogidas en estos encuentros. Como primero, las mujeres indígenas han reconocido ser portavoces que propagan conocimiento ancestral y han sido pilares de educación que transmiten sus valores y su forma de vida a las próximas generaciones, junto con el orgullo de ser descendientes indígenas. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz también aprovechó la ocasión para rendir un merecido reconocimiento y homenaje a 2 personas que por años han estado luchando en diferentes escenarios por los derechos de los pueblos indígenas. La doctora Mirna Cunningham, de Nicaragua, y el licenciado Amadeo Martínez, de El Salvador, por su dedicación, preparación, acciones pacíficas y de concertación para alcanzar las reivindicaciones de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de su identidad cultural y derechos. La construcción de la paz requiere de transformaciones estructurales, transformaciones que tienen que ver con derechos territoriales, cambios de actitudes, con la construcción de espacios reales de participación. Uno se siente corto de palabra porque está el Banco Mundial, está CEPAL, está la OPS, está la FAO. O sea, realmente tenemos a personalidades y a instituciones que realmente están acompañando estos procesos como pueblos indígenas. Les agradezco a todos ustedes, a estas instituciones también, y les insto a seguir trabajando para este buen vivir de los pueblos indígenas, que para nosotros es un paradigma. Muchas gracias. La cena finalizó con la presentación del Grupo Cumbre, exponentes de la música ancestral andina en Nueva York, lo que permitió a los presentes disfrutar de un momento de esparcimiento alrededor de la música y la danza, además de estrechar lazos para continuar con el trabajo unido de respaldo para alcanzar la paz y felicidad de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos, por su diversidad, modernidad y por ser la sede operativa de la Organización de las Naciones Unidas,
se convirtió desde el 24 de abril y por 2 semanas más en el lugar de encuentro de los líderes y representantes de los pueblos y organizaciones indígenas del mundo, gobiernos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas para discutir y decidir asuntos determinantes para el desarrollo y protección de los derechos e identidad cultural y ancestral de los pueblos indígenas. Todos reunidos en el marco del 16º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. I declare open the 16th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. Mis estimados compañeros del Foro Permanente y yo estamos comprometidos a hacer lo mejor para cumplir nuestro mandato. Estamos conscientes de la expectativa y también de nuestra responsabilidad para crear conciencia sobre los asuntos indígenas dentro del trabajo de las Naciones Unidas. El acto de apertura se realizó en el Salón de la Asamblea General de la ONU, el 24 de abril, con una nutrida participación y representación de los pueblos indígenas, gobiernos y otras organizaciones vinculadas con el trabajo del Foro Permanente. Y gracias al respaldo institucional del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Consejo Indígena de Centroamérica, una delegación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, encabezada por su presidente ejecutivo, Dr. William Soto Santiago, estuvieron presentes en dicha ceremonia. Posterior al acto de apertura se iniciaron los debates del Foro Permanente bajo el tema 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, medidas adoptadas para aplicar la declaración. En este acto presidido por la presidenta del Foro Permanente, doctora Marian Wallet Abubaktrain, fueron tomando la palabra diferentes representantes de los gobiernos del mundo y las organizaciones que representan a los pueblos indígenas. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Consejo Indígena de Centroamérica respaldaron institucionalmente la participación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para que el Dr. William Soto Santiago presente el trabajo realizado en los encuentros de los Hijos de la Madre Tierra, los cuales se realizaron entre 2015 y 2017, con un total de 64 encuentros. En estos encuentros de los Hijos de la Madre Tierra, pudimos recoger de sus propias voces las denuncias, propuestas y las alegrías de ser pueblos que aman su identidad. Los resultados de estos encuentros sustentaron la redacción de 4 propuestas: la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, la Carta Ambiental Interamericana, el Convenio Internacional para la Prevención y sanción del delito de ecocidio y la tipificación y reconocimiento del genocidio cultural o etnocidio. Una actividad de alto nivel se realizó el día 26 de abril en uno de los salones de conferencias de la sede de las Naciones Unidas. En el acto estuvieron participando representantes del Gobierno de México, el presidente del Consejo Directivo del FILAC, Pedro Santiago Posada Arango, la señora Victoria Taulí Corpus, actual relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, miembros de la directiva del FILAC y del Consejo Indígena de Centroamérica. El doctor William Soto Santiago fue invitado para exponer el trabajo realizado con los encuentros de los Hijos de la Madre Tierra y presentar ampliamente las propuestas de la Carta Ambiental Interamericana, la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, el Convenio Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio y el proyecto de ley para la tipificación del genocidio cultural o etnocidio. El objetivo general de los encuentros de la Madre Tierra es promover y establecer espacios abiertos de diálogo y reflexión sobre temas de importancia propuestos por los pueblos indígenas. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de expresar e intercambiar sus opiniones y propuestas sobre temas ambientales diversos, el fortalecimiento de sus derechos
y sobre la protección de su identidad cultural, conocimientos y saberes ancestrales. Estos documentos que también les estamos presentando tienen el propósito de contribuir con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y junto a ustedes promover un sistema universal de protección a la Madre Tierra. La participación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en estos eventos refuerza el trabajo que se realiza en la institución para el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, quedando el compromiso de seguir realizando, socializando y presentando los resultados de los encuentros de los hijos de la Madre Tierra ante diferentes instancias internacionales y los gobiernos de cada país, con la participación activa de los pueblos indígenas como los protagonistas de los procesos indispensables para el pleno reconocimiento y acatamiento de sus derechos internacionales. Nós estamos colocando o piso número 8 do lado esquerdo. De agora em diante vamos continuar fazendo dessa forma. Seria o espaço de 6 metros por 68 metros. É do lado esquerdo. Já colocamos do lado direito e agora sim vamos sucessivamente fazer o lado esquerdo, depois o direito e assim sucessivamente até terminar o piso. São ao redor de 115 jardas. Terça-feira foi do lado direito, o lado número 8, direito, foram 119 jardas. E hoje, mais ou menos, vamos nessa quantidade. Também na parte do teto, a parte fundamental, também é uma parte importante da lona, está trabalhando com as vergalhões do centro e os panos que já estão instalados estão trabalhando, colocando o estiramento do lado leste a oeste. Antes de colocar o concreto no piso, temos um trabalho de vergalhões. Os vergalhões já estão preparados, já desde antes, então é mais fácil colocá-las na área onde é colocado o concreto. Colocam o molde onde vai ser unido, os vergalhões número 7 até a base da lona, que é que se faz incrustando a coluna em coluna. E então, posteriormente, é vertido o concreto. Esse trabalho é antes de verter o concreto. Também na área do púlpito, estamos trabalhando com os azulejos dentro, bacias, os vasos sanitários e tudo que tenha o acabamento do edifício.
também está bem avançado. Na parte dos banheiros, estamos continuando com a instalação. Estão sendo fabricados aqui mesmo. As cubas se compra na medida, então coloca nos lava-mão. Então coloca uma cola especial para isso e se instala a base, se coloca o topo da cuba e depois que está preparado, então se instala a pia correspondente às pias. E os vasos também está sendo instalado e esse processo... Vamos no banheiro 6, o 7 e o 8 já está com as divisões colocadas, assim que estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Já estamos no processo de acabamento dos banheiros. Do banheiro 1 ao 5 estão terminados. Aqui estamos no banheiro número 6, banho das damas, instalando as torneiras. Está se realizando diferentes trabalhos ao mesmo tempo. Está tensionando a lona. Ao mesmo tempo, estamos acabando com os banheiros, com o acabamento. Os do 1 ao 5 já estão terminados. Estamos também fazendo estes tubos que vocês podem ver, que vai correr aos 1000 pés e aos 400 pés em todo o salão. E esse tubo é para levar o que tem a ver com áudio, vídeo e energia. Estes tubos estão sendo instalados a cada 120 pés aos 1000 pés. E aos 400 pés está se instalando a cada 80 pés para que tenha 4 bases. E 32 vão correr durante todo o salão. E adicional a isso, também estamos já trabalhando na parte da drenagem dos banheiros, do esgoto dos banheiros. Já estamos colocando os tubos. Hoje nós nos encontramos na etapa do ajuste dos panos, o pano principal do teto da carpa catedral. Estamos trabalhando no que é de leste a oeste, os painéis. Estamos bem avançados nessa etapa e também hoje começamos a etapa que são os Enguards, que tanto do leste quanto do oeste. Agora estamos no leste, já estamos instalando as cordas que nos permitem, parecido ao sistema dos panos maiores, mesmo que são de 20 pés, os do teto são de 40. E é o mesmo sistema. As cordas nos permitem colocar o pano para tomar as medidas e então soldar e colocar as peças que leva nesta área onde nós estamos colocando os panos. Agradecemos a todos os irmãos em toda a América Latina, em toda a parte do mundo, que estão respaldando este grande projeto aqui em Porto Rico. Todos os trabalhos que vocês fazem para coletar os aportes, estamos muito agradecidos ao Senhor por todo este esforço que vocês estão dando, para que estes recursos cheguem a Porto Rico e que, o antes possível, a Carpa Catedral esteja terminada e dedicada ao Senhor, sabendo que este trabalho nós estamos fazendo para benefício de cada um de nós, pois é aí que vamos obter, como em repetidas ocasiões o Dr. Soto disse, essa palavra revelada que nos dará a fé de rapto, essa fé que tanto estamos desejando para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e então desfrutar por todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós no milênio e por toda a eternidade. Agradecemos a cada um de vocês mais uma vez e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e os recompense, espiritualmente e materialmente também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Já vimos os trabalhos que estão sendo realizados com a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz. Vimos
a participação la ONU, en el pleno de la ONU, na ONU, no plenário da demás ONU actividades e demais atividades que se realizaram ali. También vimos Também el adelanto vimos o avanço de la Embajada Mundial, da Embaixada Mundial también e la também construcción de la Gran Carpa. da construção da grande carpa catedral. Aprecio mucho el respaldo Aprecio muito o que respaldo están dando todas estas que estão dando actividades a todas essas atividades que llevando a cabo. estão sendo realizadas. Ahora leemos en Isaías, Agora vamos ler em Isaías, capítulo 55, capítulo 55, verso 6 versículo 6 en adelante, em diante. y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: Buscad a Jehová mientras puede, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. llamadle en tanto que está, Invocai-o cercano. enquanto está perto. deje limpio su camino, Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. porque mis pensamientos no son Pois os vuestros meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus como caminhos. son más altos los cielos que la tierra, Diz o Senhor, assim Si como os son céus más- son são mis mais caminos altos do que a más terra, altos que vuestros assim caminos, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, más que vuestros e os meus pensamentos mais altos do que os vossos como pensamentos. desciende de los cielos la lluvia, Assim como desce a chuva e a neve no dos vuelve céus, allá, e para sino lá que não riega torna, la tierra, mas rega a la hace terra germinar, e a faz produzir y e producir, brotar, y da semilla al que siembra. e dar semente ao semeador e pão ao Así que será mi come. palabra que sale de mi Assim boca. será a palavra que No sair da volverá minha a boca. mí, Ela não voltará vazia, para mim sino que hará vazia, todo lo que yo quiero, mas fará será o que me apraz prosperada en aquello e prosperará para que la naquilo envíe. para que a enviei. Que Dios bendiga nuestras almas con Que su Deus palabra. abençoe nossas almas com Sua Permita palavra entenderla, pues. e nos permita entendê-la. Ahora siento, si tienen. Podem sentar, queiram ter a bondade. El ser humano, O ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de por Dios, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é el único en la tierra o único na puede terra buscar a Dios, que pode buscar a que Deus, tiene alma, porque tem alma, espírito e corpo. y el alma es lo que es en realidad E a alma la é persona, o que a pessoa é na realidade, alma como vivente. Dios es Padre, Hijo Como Deus é Pai, y Espíritu Filho Santo. e Espírito Por Santo. lo tanto, Portanto, el ser humano o ser ha humano sentido siempre sentiu anhelo sempre o y desejo la necesidad e a de buscar a necessidade Dios. de buscar a Deus, Ha porque venido de Dios, veio de quiere Deus encontrar a Dios, e quer quiere encontrar hacer su Deus voluntad. e quer fazer a sua vontade. E, Por eso por isso, se ha hecho un sinnúmero de cosas para buscar a Dios. fez inúmeras coisas para buscar a Deus, muitas religiões, e Hay una forma há uma correcta de forma buscar a Dios correta de Isso buscar é. a Deus. Isto é, en el cumplimiento no de cumprimento la palabra prometida, da palavra Para cada prometida para cada en el tempo. cumplimiento en la materialización. No cumprimento da de lo que Dios materialização prometió es donde do que encontramos a Deus Dios, prometeu é onde de la encontramos Trinidad, Deus de era em de era dispensación, e de dispensação
em dispensação. Porque aí é onde está Deus, cumprindo sua palavra prometida. Aí encontramos Deus trabalhando no cumprimento do que Ele prometeu. Fora disso, não se pode encontrar a Deus numa era, nenhuma dispensação. Somente pode se encontrar religiões e mais religiões, tentando encontrar a Deus. Mas se encontra Deus na palavra prometida para cada tempo, ao estar sendo materializada esta palavra. E isto ocorre em cada era e cada dispensação. Portanto, é importante saber qual é a palavra prometida para o nosso tempo, que Ele estará materializando, porque é aí onde encontraremos Deus neste tempo final. Buscai a Deus enquanto há tempo, enquanto o tempo de materialização das promessas de Deus para o nosso tempo estão se cumprindo. Aí é o lugar onde encontraremos Deus atuando, cumprindo todas as coisas que têm que ser realizadas neste programa divino para nossa era, assim como foi para outras eras e para outras dispensações. Por isso é importante saber em que era e dispensação a pessoa está vivendo e quais são as promessas divinas para nossa era e para nossa dispensação. Por exemplo, temos o tempo de Moisés, onde encontraríamos Deus? Se vivêssemos no tempo de Moisés, encontraríamos com Moisés cumprindo a liberação do povo hebreu para aquele tempo. Fora disso, não encontraríamos Deus atuando. Entre as coisas que Ele estaria fazendo para a bênção do povo hebreu, seria o juízo divino sobre o Egito e, consequentemente, aparecendo as pragas que vieram naquele tempo. Porque Deus tinha dito que a nação que os mantivesse cativos, presos, os castigaria. E eram as pragas que viriam. Também Deus deu 7 festas ao povo hebreu. A Páscoa, o molho movido, as semanas, o dia de Pentecoste, ou dia 50, a festa de Pentecoste. Também deu a festa das trombetas, que isso é para o povo hebreu. Deu também a festa da expiação, que eles reconhecerão no seu tempo devido, e a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. A festa das cabanas representa o reino milenial do Senhor com o povo hebreu. E reino milenial, se cumpre esta festa, será o cumprimento dessa festa. Quando Israel se humilhar diante de Deus neste tempo final e reconheça a expiação, isto será o cumprimento para Israel da festa da expiação. E quando Israel
for despertado neste tempo final chamado, la fiesta de las trompetas. isso será a festa das Pero antes de trompetas. eso, Mas antes está disso, viviendo está se vivendo de na festa Pentecostés, de desde el día de Pentecoste, Pentecostés desde o dia de este tempo Pentecoste final. até este Isso tempo é final. E isso é El com cristianismo, o con la cristianismo, iglesia del Señor Jesucristo, com pasando a igreja do Senhor por esa Jesus fiesta Cristo, de Pentecostés, passando por essa que festa já de tiene Pentecoste, alrededor de 2000 que años já tem ao redor de de 2000 anos existência, de donde está existência, llamando y juntando onde está chamando e juntando os en seus su cuerpo filhos místico de creyentes, no seu corpo místico de crentes, de era em era, materializando en cada edad la palabra materializando em cada era a palavra prometida enviando para el cada mensaje era, de cada edad, enviando o com a mensageiro palavra de cada prometida era para com a materializá-la palavra prometida em para cada materializá-la etapa em cada de la etapa iglesia por medio de la da manifestación igreja através da del Espíritu de manifestação Dios en cada do Espírito de mensajero Deus e em cada mensageiro en su e cuerpo místico de creyentes, em seu corpo donde está místico de añadiendo crentes, y juntando onde tem a sus acrescentado e hijos, juntado os seus produciendo el nuevo filhos, nacimiento, produzindo o naciendo en el novo reino de nascimento, Dios, hijos nascendo e no hijas de reino de Deus. Deus, filhos e filhas de Deus. Sencillo. Tão como eso. simples Y eso assim. es regresando E isso é regressando la vida à eterna, vida eterna, regresando a la posición, el lugar regressando que le à corresponde a los posição hijos de Dios, e lugar que corresponde aos redenção. filhos de Deus. A redimiendo redenção, a cada hijo de Dios, redimindo y cada filho de tornándolo Deus nuevo a eternidad, e de donde vino, tornando-os novamente a eternidade de onde veio, para nacer así en el reino de Dios, nascer assim no reino de Deus, espiritualmente, espiritualmente, recibir el Espíritu de Dios, receber o e luego, Espírito de Deus e el día então, postrero, no último dia, en el tiempo de la resurrección de los muertos no en Cristo, tempo da ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos, recibir receber, un cuerpo eterno inmortal, receber um corpo eterno, imortal, glorificado, glorificado, igual al cuerpo glorificado que tiene e igual ao Jesucristo, corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador. Salvador, tem. Por eso está el tiempo Por isso, de buscar a Dios en la dispensación de la está o gracia, tempo de buscar a Deus na obter a dispensação da graça misericórdia para obter a misericórdia divina, divina, nacer en el reino de Cristo nascer no reino de Cristo y formar parte e fazer parte del cuerpo místico de Cristo, do corpo místico de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 Filipenses dice, capítulo 3, versículo 20 ao "Mas 21 nuestra diz: ciudadanía está en los cielos", Mas a nossa cidadania está nos céus. o sea, que Ou los seja, creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que os crentes em Cristo, nascidos de novo, ciudadanos celestiales, são cidadãos ciudadanos celestiais, del reino celestial, cidadãos do reino celestial, del reino de Cristo nuestro Salvador. do reino de Cristo, nosso Aunque Salvador. tenemos ciudadanía terrenal, Mesmo que temos por cidadania causa del terrena, nacimiento físico que hemos por tenido, causa do nascimento tenemos la físico que ciudadanía tivemos, del país donde hemos temos nacido, a cidadania pero do al país nacer onde de nuevo nascemos, tenemos la ciudadanía más mas importante, ao nascer de novo, É, temos a a celestial. cidadania mais importante, que é a celestial. mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Mas de donde a nossa também cidadania esperamos está nos o céus, Salvador, de onde esperamos o Senhor Salvador, Jesucristo, o Senhor el Jesus cual Cristo, transformará el cuerpo que de la humilhação transformará o nosso nuestra, corpo de para que humilhação sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para ser por el conforme o poder seu con el corpo cual glorioso, también segundo o sujeitar a seu si eficaz mismo poder todas de as sujeitar também a si todas as coisas. O sea, que nos dice aquí que él Ou transformará seja, el cuerpo que nos diz aqui que ele de la transformará humilhação nuestra, o nosso corpo de transformará humilhação, nosso corpo físico, transformará o nosso entonces corpo tendremos físico, cuerpo glorificado, então teremos eterno, corpo glorificado, inmortal, incorruptible, eterno, imortal, con el cuerpo incorruptível, glorificado que tiene igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador. Salvador, tem. Y en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, E em dice, Colossenses capítulo 1, versículo 12 em diante diz:
gozo dando gracias del Padre dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nos transportou, nos trasladou do reino das trevas ao reino de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. E o seu reino é celestial. Em quem temos redenção por sua sangre. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem que é o corpo angelical, a imagem que Moisés via quando Deus lhe aparecia, via o anjo em algumas ocasiões e dizia que Deus tinha lhe aparecido. Era Deus no seu corpo angelical, que se fez carne, o Verbo. O Espírito Santo, anjo do pacto, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Yeshua, ou Jesus, como é traduzido, e era Deus em carne humana. Deus foi manifestado em carne, diz a Escritura. O Verbo se fez carne, diz São João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo encarnado, o Verbo feito carne, é Deus, com o seu corpo angelical, dentro do corpo de carne, chamado Jesus, em espanhol. Tão simples assim. Por isso é que São Paulo, em Timóteo, capítulo 3 de 1 de Timóteo, diz, do versículo 14, que Deus foi manifestado em carne. E diz também que a igreja é a casa, o templo de Deus, do Deus vivo. E cada crente em Cristo é um templo espiritual para Deus habitar na alma de cada crente em Cristo. Foi por isso que quando Jesus Cristo estava diante do templo, lá em Jerusalém, ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Pensavam que ele estava mandando destruir o templo de pedras e por isso o acusavam. Mas ele falava do seu templo, do seu corpo. Quando morreu e ressuscitou, então entenderam que estava falando do seu corpo como templo de Deus. Porque os crentes em Cristo são um templo para Deus morar na alma de cada crente e se manifestar e usá-lo também em sua obra. Por isso, é tão importante estar buscando a Deus no tempo em que a pessoa vive. E onde vai encontrar? Na sua casa. Seu templo espiritual, no Novo Testamento, que é a sua igreja, e na alma, no coração de cada crente em Cristo, membro da sua igreja, do seu corpo místico de crentes. E quando você o encontra, Deus, em tempo presente, fica com ele. Aí é onde o conhece. É aí que conhece a sua palavra para esse tempo.
E é aí que chega a conhecer o que ele está falando através do instrumento que ele tiver para se manifestar em Espírito Santo, através do mensageiro correspondente no tempo em que a pessoa está vivendo. Porque Deus sempre tem instrumentos de era em era para falar através deles. Por isso, ele enviou o Espírito Santo para guiar os crentes da sua igreja, os guia a toda a justiça e a toda a verdade, e lhes ensine todas as coisas que são e as que hão de ser também. É uma obra de Deus através do anjo do pacto do Espírito Santo no meio da sua igreja. E Cristo, em seu corpo glorificado, está sentado no trono de Deus, à destra do poder de Deus. Por isso ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. E também disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como? Em Espírito Santo, como anjo do pacto, em corpo angelical, mas em seu corpo físico glorificado, sentado no trono celestial, fazendo intercessão por cada crente que o recebe como Salvador e por cada crente também que já está no corpo místico de crentes e que precisa para que o mantenha limpo de todo pecado com o seu sangue precioso, porque ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque do templo celestial. Portanto, é importante buscar a Deus no tempo em que a pessoa está vivendo, para aí estar com Deus, Deus com a pessoa, vivendo em harmonia com a palavra de Deus. Lembrem que Deus disse, o próprio Cristo disse, não foi vocês que me escolheu, eu escolhi a vós. Por isso, são os crentes em Cristo, são chamados os eleitos do Senhor. Também são chamados os escolhidos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. São chamados também os predestinados, nascidos já para este propósito desde antes da fundação do mundo, escolhidos, eleitos e predestinados para serem filhos e filhas de Deus. Portanto, filhos e filhas de Deus que formam o corpo místico de Cristo, este é o tempo para cada filho de Deus, cada pessoa escrita no céu, de buscar Deus neste tempo no qual nos correspondeu viver. E permanecer nele, no seu programa, na sua palavra prometida, para este tempo final. Porque são os escolhidos, os que verão o cumprimento da palavra prometida para o nosso tempo. Porque terão buscado e encontrado o tempo que lhes corresponde viver, a era da festa que corresponde viver, e conhecerão o que Deus prometeu fazer em nosso tempo e o verão fazendo, e será confirmado que Deus os chamou, que são escolhidos e que estão sendo preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estarão recebendo a terceira etapa,
A fé para ser transformados, que vem através do anjo forte, que é Cristo, o leão da tribo de Judá, o anjo do pacto descendo em Apocalipse, capítulo 10, e rugindo como quando ruge um leão, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões é a voz de Cristo falando à sua igreja em forma consecutiva neste tempo final. Assim como falou à sua igreja em eras passadas, mas através de um mensageiro e depois através de outro, de uma era a outra, de um mensageiro a outro. Para este tempo será em forma consecutiva, na era de pedra angular, estará nos falando consecutivamente. E isso serão as 7 vozes dos 7 trovões de Apocalipse 10, que contém o mistério da segunda vinda de Cristo, vindo à sua igreja neste tempo final, como leão da tribo de Judá, com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, já aberto por Cristo para dar ao mensageiro do último dia, o mensageiro que estiver na era da pedra angular, para que ele transmita esta mensagem à sua igreja e recebamos a fé e a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Buscando a Deus no tempo em que a pessoa vive. Buscando a Deus em tempo presente. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você, para que Cristo receba, o perdoe com seu sangue e o limpe de todo pecado. O batize com Espírito Santo e fogo depois que for batizado em água no nome do Senhor e produz em você o novo nascimento, para o qual pode passar à frente e oraremos por você. E aqueles que estão em outras nações também podem passar à frente, para que estejam incluídos na oração que faremos por cada um de vocês. O mais importante na vida é a vida eterna. A vida é o mais importante, e a vida temporária e a vida eterna. A vida temporária obtemos através de nossos pais terrenos ao nascer, mas a vida eterna obtemos através de Cristo ao nascer de novo, o novo nascimento que Ele nos dá. Depois, ao nos receber como único e suficiente Salvador. Não há nada mais importante do que a vida eterna para o ser humano. E não pode ser comprada com dinheiro. Jesus Cristo já o comprou com seu próprio sangue para outorgá-la gratuitamente a todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Por isso, Ele nos diz que nos dá a vida eterna a todos aqueles que o recebemos como Salvador. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. São João capítulo 10, versículo 27 ao 30. E também nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, que quem quiser viver eternamente tem uma forma para conseguir, e é através de Cristo, nosso Salvador.
Ninguém mais pode nos dar vida eterna, somente Jesus Cristo. É o único. Por isso, Ele é o Salvador. Quem salva nossa alma e nos dá a vida eterna. Todos queremos viver e viver eternamente, para o qual recebemos a Cristo para viver eternamente em seu reino eterno. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com nossos olhos fechados, nossos rostos inclinados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, vem a Ti com todas as pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes nações. Recebas em Teu reino, te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti, com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Senhor, creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim um novo nascimento. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente. Senhor, torne realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu nome eterno, Senhor, te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, a quem seja glória e honra para todo sempre. Amém. E amém. E agora me perguntarão, quando podem me batizar? Como vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao ministro aqui correspondente e em cada país deixo o ministro correspondente para indicar como fazer para serem batizados. Batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. Deus os abençoe e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Em cada país deixo o ministro correspondente para fazer da mesma forma.